Vou contar pra você a história de um grande amigo. O nome dele é Darcy. Que eu tenho para o Brasil é exaltação de sentir tudo que ele pode ser, vai ser, há de ser, e tudo que ele ainda não é. Eu tenho pena de, nos meus anos, eu fiz força para o Brasil dar certo. Eu tenho pena de que eu ando meio doentinho, posso até morrer, e fico com vocês encarregados de fazer esse país. Mas façam, sem copiar ninguém, realizando as potencialidades do nosso povo, potencialidades que são imensas. Uma civilização tropical e uma civilização mestiça e, sobretudo, uma civilização humana, que herdou dos índios essa capacidade, esse talento para o convívio, dos negros, essa espiritualidade, e dos europeus, a tecnologia, a sabedoria europeia. Nós estamos prontos para ser uma das civilizações do mundo. Darcy, é verdade que quando você era criança, você quis que a água de sua cidade ficasse toda azul? Um dia eu roubei 1 quilo de azul de mestileno na farmácia do meu tio e joguei dentro do reservatório de água da cidade para ver o efeito. A água ficou toda azul, a cidade ficou apavorada. Eu fiquei também com medo da mamãe morrer, mas a vontade de ver o efeito era maior do que o medo de matar a população toda da cidade. Darcy Ribeiro nasceu na cidade mineira de Montes Claros em 1922. Era filho de Dona Fininha, professora primária, e de Naldo, fiscal das linhas telegráficas. Houve uma grande seca e uma quantidade de flagelados desceram da Bahia para chegar a Montes Claros, que era a ponta de linha, onde tomavam a estrada de ferro para ir para o sul. E aquela gente, uma miséria tremenda. E chegava famintas. No princípio da minha casa era a casa livre, em que se tentava dar uma cuia de farinha de mandioca, uma rapadura e depois dar água à vontade. Pois bem, num certo momento me doeu muito que diminuiu a quantidade de farinha, não se deu mais rapadura. E eu vi aquela gente com fome, tinha rapadura escondida em casa para a gente comer. Eu queria roubar rapadura para dar para ele. Foi um primeiro drama social assim. E sobretudo, no dia em que esses flagelados invadiram a catedral em construção, e aquela gente toda famélica na catedral, com foguinhos acesos assim, querendo cozinhar coisas que não tinham que cozinhar. Havia prostituição de meninas também. O primeiro texto que eu escrevi foi então. Eu escrevi um texto assim, revoltado, um texto social, defendendo aqueles flagelados. Ou seja, essa capacidade de colocar-se na posição dos outros, sofrer o sofrimento dos outros, assumir a sociedade como seu problema, ou o povo como seu problema, começou para mim aos 14 anos ali em Montes Claros. Darcy, quando criança, em Montes Claros, tinha fama de brigão. Eu era muito malandro, muito brigão. O meu irmão muito solidário comigo. Eu brigava, sujava a camisa de sangue, ele ia roubar outra camisa para mim, para minha mãe não perceber. O meu irmão, mais novo que eu, até hoje, ele que toma conta de mim. Eu sou espécie de tutorado dele, porque ninguém na vida confia muito em mim, não. Eu preciso sempre alguém me cuidando, me orientando. E era meu irmão, meu primeiro guia foi esse meu irmão. Jovem, Darcy vai para Belo Horizonte disposto a ser médico. Lá descobre a poesia de Drummond e o comunismo de Luiz Carlos Prestes. Aos 20 anos, reprovado por 2 vezes no curso de medicina, Darcy pensa em suicídio. Comecei a estudar medicina e estudei pré-médico. Estudei durante 3 anos e eu tomava bomba todo ano. É um perigo ter 19 anos. Eu tomava bomba, eu queria suicidar. Eu tenho um diário daquela época, dos 19 anos. Em vários lugares do diário tem escrito ele. Não decidi que ia nascer. Hoje decido se vou viver. Ou seja, eu estava predisposto a me matar por romantismo. Não me matei, de fato, no diário eu digo isso muito claramente, porque fizemos um guri ou outro matar por mim, se matar por nós. Tinha um poetaço lá,
mais ingênuo que nós, mas cheio de ideias byronianas, ideias wertherianas. E o fato é que um dia ele disse que ia tomar estricnina. Nós desprezamos, você é capaz disso? Eu preciso de grandeza para isso. Ele tomou. E fomos no enterro dele. E eu registro entrando no meu diário. Morreu fulaninho. Morreu para mim, eu não vou suicidar mais não. Darcy descobre que a vida é bela e se apaixona pelo rio. Volta para Montes Claros e escreve um romance novelesco de 300 páginas, chamado Lapa Grande, que nunca foi publicado. Darcy assistia todas as novelas, desde as 6 da tarde às 8 da noite, a última novela das 9. Ele adorava e queria aprender como é que se fazia para escrever a novela. O grande sonho da vida dele era escrever uma novela. Ele se esqueceu que ele tinha um romance que ele fez quando tinha 20 anos de idade, que chamava Lapa Grande, está no acervo dele aqui. Ele proibiu a publicação desse romance, mas esse romance era um dramalhão de televisão, daquelas novelas mexicanas, assim, do Arco da Velha, que tinha de tudo. Romance, gente cega, dramas horrorosos de família, tinha de tudo, tudo, tudo. Era um dramalhão mexicano. Darcy, inquieto, vai para São Paulo e se integra à intelectualidade paulista. Entra para o Partido Comunista. Eu me lembro de uma ocasião em que eu fui à Faculdade de Direito para ver um concurso de oratória em que o tema era bem integralista, Deus, Pátria e Família. E aparece lá um rapaz fazendo um discurso contra Deus, contra a Pátria e contra a Família. Eu fiquei encantado com ele, que era Marco Antônio Coelho. E eu recrutei o Marco Antônio para o Partido Comunista. Então o Marco Antônio do herói comunista, essa figura bela que a gente todo gosta tanto dele, quem pôs no partido foi eu. Só que ele ficou e eu fui embora, né? Voltando ao Rio, Darcy conhece o nosso grande chefe Rondon. O Marechal Rondon foi possivelmente a pessoa mais importante para Darcy Ribeiro. Impressionado com Darcy, o convida para trabalhar com ele no serviço de proteção aos índios. O Baldos mandou uma carta para o Rondon, me recomendando. E, incrivelmente, o Rondon me adotou e me ofereceu que eu fosse trabalhar com ele para estudar os índios. Não havia nem nome para ser contratado, porque não havia antropólogo contratado, não havia etnólogo contratado, nem sociólogo contratado. Então me contrataram como naturalista, que é a palavra que indicava o alemão, que ia caçar borboleta, que ia estudar orquídea no mato. Então eu fui contratado como naturalista. E para mim era importante, porque eu ia com os índios, estudar os índios e tentar compreender, e através deles compreender o humano. Então é uma coisa muito ambiciosa e eu me lancei nisso. Só que normalmente uma pessoa fica 3 meses, 6 meses e passa o resto da vida gigolando aqueles índios, falando e refalando daquilo. E eu, como gostei tanto dos índios, e tinha a possibilidade concreta no serviço de proteção aos índios, de com Rondon, de continuar, eu construí 10 anos com os índios. O Darcy dizia sempre que o educador Anísio Teixeira foi fundamental na formação dele, que os comunistas fizeram com que ele abrisse os olhos e entendesse que qualquer coisa que diz respeito à humanidade é responsabilidade de cada um de nós, mas, acima de tudo, que a grande influência da vida dele foi o Marechal Cândido Rondon. Com o Rondon, o Darcy conheceu os índios, e através dos índios, ele descobriu uma maneira nova de entender o Brasil, de entender o ser humano. Ele sempre disse que o Rondon foi o pai espiritual dele. Darcy vai para o Pantanal. Concentra-se na literatura indígena. Passa a conviver por vários meses com os índios Cadiuel e Terena. Nessa ocasião, Darcy se casa com Berta Gleiser e, junto com os índios, vivem uma grande paixão. E aqueles índios correspondiam à imagem que a gente tem de índio. Nus, ou não bem nus, porque as mulheres usavam um saiote e os homens tinham um arranjo de decoro. Por no membro um laçozinho de algodão. Um homem com aquele laço de algodão está vestido, sem ele está nu. Então era um arranjo de decoro. Por exemplo, ocorreu com um índio, como outro índio, comigo o fato de que eu um dia achei uma água bonita, quis mergulhar, mergulhei e chamei o índio e falei, vem, a água está ótima, vem tomar banho. Isso eu não posso. Eu estava com um shortzinho. Por quê? Isso porque eu estou nu. Ele estava nu debaixo da calça. Não tinha aquele lado sim. Sem aquele lado sim, ele estava nu. Então lá eu pude ter um convívio muito interessante com eles, porque foi um convívio em que eu fui objeto de estudos. Por exemplo, eles descobriram que a palma do meu pé era delicada como a minha mão, ou como a mão dele.
como eles andam descalços, o pé é muito grosso, então o que eles gostavam de ficar sentados na rede, pegar meu pé e passar na cara, ficavam passando meu pé, assim, se acariciando com meu pé, achando uma coisa perfeita. Depois um dia eu dei uma gargalhada qualquer e mostrei um molar de ouro que tem aqui. Eles viram, foi um horror, porque passaram a meter a mão na minha boca assim para pegar o dente de pedra que eu tinha. Pior é que eu tinha levado um cozinheiro, Cesário, um cozinheiro preto, eles nunca tinham visto um preto, ficaram entusiasmados, mas lavaram preto várias vezes com areia, parece que a pintura se clareava um preto Cesário. Darcy encontra na floresta amazônica os índios urubus Kaapur, os últimos remanescentes dos Tupinambás. Vive com eles mais de 8 meses, filmando e reunindo um vastíssimo material etnográfico. Aqui que vem a sequência linda, tecnicamente, das flechas. Antes do anoitecer, eles vão fazer flechas. E, coitado, não podia dizer que estava filmando, eles não entendiam bem. Então, eles fizeram as 10 flechas, mais de 10. Porque o final vai ter um certo ponto. A continuação é porque está acertando a vara da flecha, tem que ser absolutamente reta. Então tem que acertar, é com fogo que acerta a vara da flecha. Você está vendo direito que está acertando direitinho. Agora, corta. Agora ele acertou as pontas da flecha. Agora começa. Fura uma ponta da flecha onde ele vai pôr o arpão, que é feito de uma madeira mais dura. Olha, ele está com a madeira mais dura e já encastou a água lá dentro e está fazendo a ponta da flecha, que é uma ponta serrilhada. E ele, depois de fazer, serrilhar, ele aperta aquele processo o cordão assim, ele comprime a flecha, não é? Para ficar a flecha identificada totalmente com a ponta e sem sobrar nem. Usa o cerol. O cerol é uma coisa que eles fazem de resinas e de cera de abelha. Para assim, colocando cerol, o fio de algodão colocado aí cola inteiramente, né? Então ele terminou essa ponta da flecha, que é muito importante. A flecha é muito reta, a ponta trabalhada é muito reta também. Olha, o patuá, para tirar flechas que eles colecionam cuidadosamente, para armar na flecha, para a flecha ter um voo correto horizontal. Então ele está pondo as asas na flecha, vê? O cuidado com que ele põe asas já no sentido dela ter a forma helicoidal. Quer dizer, ela é colocada ali helicoidalmente para dar rotação à flecha para ela atingir o alvo, né? Você vê o cuidado dele de fazer. Não fosse a asa do avião, é o equilíbrio na flecha, né? É o que comanda a flecha. Agora, isso é uma arte toda, colocar essa pluma aí, atar bem essa pluma aí, que é a parte fundamental da flecha, né? Que vai dar rotação. Olha, esses guris, desde cedo começam a usar a flecha, vê a pontaria deles é incomparável, vê que maravilha. Eles vão atirar ao mesmo tempo e nós estamos. Não há falsificação, estão atirando lá e nós estamos vendo o mamoeiro. Ó, agora vamos ver, eles vão atirar o mamoeiro. Agora, tá vendo? Eles atirando. E só vê a flecha entrando. Olha que maravilha. Darcy já começa a ser um nome internacional. Ganha o prêmio Caio Fábio e publica o livro Religião e Mitologia Cadwell. Foi aí que Montes Claros descobre que o filho de Dona Fininha é famoso. A cidade se orgulha de Darcy. Darcy volta ao Xingu e conhece os irmãos Vilas Boas. Nos 40 anos de convívio com os índios e luta pelos índios também, há uma coisa de que eu me orgulho muito que eu fiz. Foi ajudar a criar o Parque Indígena do Xingu. Me preocupava o seguinte, o Xingu, aquela sociedade fantástica que eu descrevi, com aqueles povos de línguas diferentes que mantiveram convívio entre eles. Se de